E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o São Paulo fez uma partida espetacular contra o Flamengo, venceu por 4-1 no Maracanã e fez o torcedor ficar animado. Aí fica aquela coisa, opa, dá pra brigar por título? Eu comentei no bate-bola dessa segunda-feira lá na ESPN, vou deixar o link aqui na descrição, tudo pra quem quiser ver, o comentário ali sobre a situação do São Paulo no campeonato como um todo, tá? Como candidato ao título. Tá? Já falei lá, então não vou falar aqui. O que eu vou falar aqui é por que no final das contas o São Paulo não consegue jogar sempre desse jeito? Porque o torcedor são paulino viu um time que dominou o melhor time do Brasil e ganhou com autoridade. Ainda que o Thiago Volpe tenha defendido os 2 pênaltis, é incontestável que o São Paulo foi melhor que o Flamengo no jogo e mereceu a vitória. Então, um time que mostra esse futebol podia estar mais bem colocado no campeonato. Podia não ter alguns dos tropeços que esse time tem, né? E ainda que o São Paulo seja líder do campeonato por pontos perdidos, ou seja, se vencer os jogos a menos que tem, ele até seria o líder isolado do campeonato, a visão do próprio torcedor são paulino é que, assim, é bem provável que o São Paulo acabe tropeçando em alguns dos jogos que faltam, né, dos jogos a menos que o São Paulo tem, que é contra Goiás, Botafogo e Ceará. Então, o São Paulino não confia completamente no seu time e talvez tivesse motivos, mas talvez o São Paulo pudesse dar motivos a ele para ele confiar mais. O que acontece? Bom, isso aqui, o que eu vou falar aqui é um palpite meu, tá? Você também pode ter o seu palpite. Eu tô fazendo meu palpite como analista, tudo, né? Então, analisando, observando os jogos do São Paulo, tudo. E eu tenho um palpite. E eu tô falando que é claro que é um palpite meu, que até eu quero acreditar que é um palpite qualificado da minha parte, mas é óbvio que a comissão técnica do São Paulo se debruça nisso toda hora, tá? Então, assim, então não tô querendo vir com uma solução mágica. Eles devem se debruçar com isso, devem estar buscando soluções, devem já ter efetivado algumas das soluções que eles imaginaram, e a questão de algumas de repente não funcionaram, algumas funcionaram, mas só parcialmente, né? Então, assim, eu tenho a acreditar que a Comissão Técnica de São Paulo está tentando fazer alguma coisa, né? E ela também deve se incomodar com essa instabilidade do clube. Talvez não fale isso publicamente, porque senão a torcida e a imprensa pega no pé. Mas é claro que lá dentro todo mundo pensa nisso. Então é um palpite meu. O meu palpite é que o São Paulo depende muito de conseguir um encaixe natural no jogo que lhe dê uma vantagem. Quando esse encaixe não é muito favorável ao São Paulo e o São Paulo tem que se adaptar a isso, acho que o São Paulo está com dificuldades de buscar opções ali durante o jogo para conseguir se impor com a mesma facilidade. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos ver como foi esse São Paulo e Flamengo. O São Paulo tem jogado já faz um tempo com essa escalação. Acho que o Diniz meio que estabeleceu que esse é o time titular do São Paulo aí, considerando os jogadores que tem agora, né? O Thiago Volpe, Tietê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, Gabriel Sara, Luan Santos, Daniel Alves e Igor Gomes, Luciano e Brenner é o time que tem jogado nos últimos tempos aí titular. De fato, eu acho que esse time fez o São Paulo crescer. O Diniz ficou mexendo muito no time e tudo, de repente começa a botar mais os garotos, o Diego Costa, Igor Gomes, Gabriel Sara, começam a ganhar chance, e eu acho que o São Paulo veio crescendo ali ao longo das últimas semanas, quando esses jogadores começam a ganhar mais chances. Mas, além disso, acho que esse time fez com que o São Paulo virasse um time um pouco mais consistente e tem a dupla de ataque, acho que é a melhor que o São Paulo tem por momento, com Luciano e Brenner, por quê? São 2 atacantes que têm feito gols, né? Isso já ajuda. E não é sempre que a gente pode falar isso dos atacantes, inclusive no São Paulo. São atacantes que têm feito gols. Mas, além disso, são atacantes que, na comparação com os 2 atacantes que estavam no São Paulo no começo do ano, né? Quer dizer, um ainda tá. São 2 atacantes que são muito mais intensos e ligados no jogo do que o Pato, e são 2 atacantes que têm muito mais mobilidade e criam opções táticas, opções de jogada, que o Pablo, que é um jogador um pouco mais fixo. Não é fixão, paradão, mas ele é menos que o Luciano e que o Brenner, né? E pro estilo de jogo do Diniz, eu acho que fica melhor assim do que com um jogador que uma referência única. De repente, com esses 2 atacantes, acho que o São Paulo consegue até trabalhar melhor, né? Então, acho que o São Paulo cresce quando fica com essa formação. E daí, se você pensar
eu apresentava o Flamengo ali para esse jogo. Esse time acabou encaixando muito bem, porque o Flamengo teve muita repercussão, tiveram muitas repercussões as falhas defensivas do Flamengo, né, sobretudo o Gustavo Henrique. Mas eu não acho que o problema do Flamengo... Ali estouram os lances dos gols. Os lances do gol vêm em falhas da defesa, mas o domínio do São Paulo em campo foi no meio de campo. Não foi a defesa do Flamengo. A superioridade de São Paulo vem no meio de campo. O Flamengo estava sem Thiago Maia e sem William Arão. Então fica com o João Gomes de volante, que daí já cai um pouco a qualidade ali. O Gerson, segundo volante, ok. Daí, no Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Vitinho. O Everton Ribeiro não estava numa tarde tão feliz assim. Então, já era um jogador que não estava sendo aquela força na armação que poderia ser. O Vitinho não é aquela força na armação, é um jogador que até fez alguns bons jogos, mas é um jogador que não convence completamente, parece ainda que não ter achado a função direitinho dele. E o Bruno Henrique estava num dia ruim e pouco intenso, né? E daí sobrava para o Gerson. Dentro do que foi a atuação do Flamengo nesse jogo, até acho que o Gerson fez um jogo acima da média dos companheiros, tá? Mas o Gerson era a figura que poderia desequilibrar para o Flamengo. E até cria algumas situações ali. Só que daí o São Paulo encaixou o Daniel Alves nele. E ter um Daniel Alves nesse momento foi importante. Primeiro que o Daniel Alves é um cara que a torcida às vezes critica muito tudo, mas tem uma coisa, ele gosta de jogo grande. Né? Ele é um cara que se acostumou com isso na carreira, e jogo grande é o jogo que ele não, esse jogo eu vou aqui mostrar quem eu sou, né? Porque falam tanto de mim porque eu ganhei tanto título. Então acho que ele até se motiva de forma diferente para esse jogo, e ele eleva o nível de atuação dele do que ele vinha fazendo. Ele fica em cima do Gerson. Ele faz uma partida até bastante altruísta, ele nem cria tanto, mas ele, não vou dizer que ele anulou completamente o Gerson, mas ele diminuiu muito o poderio de fogo do Gerson no jogo. Então o Flamengo ficou meio de campo bem murcho ali, e muito em relação se deve a esse encaixe, e sobretudo com o Daniel Alves ali parando o Gerson. Nisso, o Flamengo acaba ficando sem meio de campo e além disso, acaba se desorganizando. O meio de campo, a linha de armação e a linha de defesa fica muito espaçada, com o João Gomes ali sozinho tendo que cuidar de todo aquele vão que abre. Aí o São Paulo deita e rola. Né? E nisso a defesa do Flamengo fica muito exposta ali, com muitos jogadores circulando, muitos jogadores do São Paulo circulando naquele espaço. Né? Nisso, ter dois atacantes móveis ajuda bastante, porque eles não ficam fixos lá na frente, eles se movimentam, eles saem, criam espaços, né? Saem para que alguém entre no lugar, para que alguém venha, né? Para que alguém se projete pelo meio, pelos lados. A gente vê como o Tietchan fez um grande jogo, o Reinaldo faz um bom jogo também, o Luan Santos também faz um bom jogo. Então, o São Paulo teve esse encaixe de meio de campo muito favorável, e daí a coisa funcionou muito bem. Daí a gente vê um time bem treinado, um time que achou o seu jeito de jogar, e daí só desenvolveu o seu jogo em cima de um Flamengo que estava fragilizado e que nesse encaixe tático ali ficou ainda pior, e o São Paulo deitou e rolou. Agora, qual é o problema do São Paulo? Por que não faz isso sempre? Porque quando esse encaixe acho que não vem com tanta naturalidade assim, quando o adversário apresenta um jogo um jogo diferente disso, que o São Paulo precisa buscar o seu espaço de outra forma, o São Paulo está com dificuldade. Por exemplo, o São Paulo tem problemas com times que ficam um pouco mais atrás e saem em velocidade. Esse é um tipo de jogo que o São Paulo tem enfrentado problemas, né? E por isso o São Paulo sofre tanto com times da parte de baixo da tabela. Né? Então times que ficam mais atrás e conseguem sair rápido em contra-ataques, porque daí o São Paulo que se desorganiza, o São Paulo tenta avançar o seu meio de campo ali, porque está com espaço, e como não consegue trabalhar tanta bola saindo rápido, vai ter que ser um jogo mais de toque de bola, não vai ser um jogo de tanta velocidade, como foi ontem, né, contra o Flamengo, né? Não é um jogo de saída tão rápido, é um jogo de paciência, São Paulo avança, só que daí quando vem a jogar em velocidade, o São Paulo sofre para anular esse tipo de situação. O jogo contra o Fortaleza acho que mostrou muito isso. O jogo de volta da Copa do Brasil, os 2-2. No primeiro tempo, o Fortaleza monta um time que tenta ficar mais parrudo no meio de campo para
pegar, tentar um embate de meio de campo e ver se conseguia ganhar o meio de campo do São Paulo. Não ganha, o Fortaleza é dominado, porque o São Paulo encaixou ali. Quando o Fortaleza começa a apostar mais em saídas em velocidade, aí o Fortaleza melhora e empata, cria muitas situações de gol, quase empata, o São Paulo acaba fazendo um 2-0 quando o Fortaleza até merecia mais, e no final das contas o Fortaleza ainda assim vai buscar o empate de 0-2 a 2-2. E o São Paulo sofrendo muito, o Thiago Volpe até tendo que pegar muitas bolas no segundo tempo, porque o São Paulo passou a ter dificuldades com essas saídas em velocidade. O Bragantino fez isso, daí eu não tô nem falando daquele jogo do Bragantino, do Red Bull Bragantino no Paulista, porque aquele São Paulo, eu não tô nem colocando no mesmo balaio desse São Paulo atual, tá? Porque aquele São Paulo era um time que estava mais bagunçado ainda, o Fernando Diniz claramente ainda não tinha achado o seu time, ainda estava tentando alguns jogadores que hoje já perderam muito espaço, mas o empate com o Red Bull Bragantino no Brasileiro, né, 1-1, que o Bragantino também perde 2 pênaltis, né? O São Paulo teve 2 jogos em que o adversário perdeu 2 pênaltis, é incrível isso, né? Foram jogos que o São Paulo sofreu bastante, né? Jogo contra o Bragantino, esse jogo contra o Fortaleza, jogo contra o Bahia. Então o São Paulo tem dificuldades nesse cenário. E daí vai até, por exemplo, o jogo contra a LDU lá em Quito, que a LDU em determinado momento faz aquela marcação de saída de bola, mas em outros é saída em velocidade. E a defesa do São Paulo, ainda mais na altitude, acaba não conseguindo segurar. Então acho que o São Paulo depende muito desse encaixe natural, desse meio de campo do São Paulo, que acho que encontrou uma boa cara e já mostrou que é bem treinado, né, que sabe construir jogadas, quando acha espaço ou quando consegue a superioridade natural, acaba fazendo um bom jogo. Daí não é só esse jogo contra o Flamengo, foi o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, vitória por 2-0, vitória contundente do São Paulo, o empate contra o Inter no Beira-Rio, o Inter até fica com um jogador a menos depois de um tempo, mas foi um jogo também que o São Paulo conseguiu isso. Agora, quando isso não vem com naturalidade e o São Paulo tem que buscar as suas soluções, não consegue. Aí que, por exemplo, a torcida pega no pé do Daniel Alves, porque daí o que o torcedor vê nos olhos do torcedor, que nem tá querendo racionalizar muito a tática do jogo, tá querendo que o time ganhe o jogo, né? O torcedor fica vendo o quê? Um adversário que fica numa postura em que o São Paulo não consegue ter aquele toque de bola mais envolvente que o São Paulo quer ter, que é a ideia do Diniz, porque o adversário está fechado, então você vai ter que fazer um jogo um pouco mais de paciência, o jeito de abrir espaço é diferente, você vai ter que ter algum jogador que faça alguma coisa diferente. Como o quê? Sei lá, um drible curto? Pode ser. Depois um toque para lá, um toque para lá. Uma tabela rápida que acelere e pegue um espaço numa defesa desprevenida? Pode ser, né? Pode ser um jogador numa jogada individual, num lançamento, que aproveite alguma quebra que quebre alguma linha ali e consiga ter profundidade, fazer com que seu time chegue com alguma profundidade, que avance com alguma profundidade. Talvez. Isso é uma jogada que você espera desse elenco aí, você espera do Daniel Alves. Você poderia esperar do Hernanes também, mas assim, eu acho que o São Paulino já percebeu que o Hernanes de 2020 não é o Hernanes de 2018, 2017, ou de 2015, de 2010, né? Que era um Hernanes que teria o talento para isso. O Hernanes de hoje talvez não tenha, o talento ainda está lá, mas talvez não tenha mais o físico, não tenha mais a capacidade de realizar isso. Daí fica muito nas costas do Daniel Alves, e nem sempre a gente vê o Daniel Alves fazer isso, e por isso que o torcedor cobra. Daí o torcedor fica com a impressão do quê? Time que não quer nada, só toca, não faz nada, daí quando perde a bola, aquele desespero no contra-ataque. É compreensível que o torcedor tenha essa percepção, mas aí também é um time que, na verdade, está faltando um pouco de soluções para esse tipo de confronto, que é um confronto que ainda deixa o São Paulo muito desconfortável, e acho que é por isso que às vezes o São Paulo perde pouco, mas às vezes tropeça muito. Porque quando o adversário tem um jogo que não é num estilo que seja muito favorável ao o São Paulo tem muita dificuldade para fazer alguma outra coisa diferente, tá? Mas é isso, então. Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá um joinha para baixo. Se inscreve no canal, clica no sininho. E escreve aqui embaixo, se você for São Paulino principalmente, o que você acha. Por que você acha que São Paulo, às vezes parece esse time mete 4 no Flamengo, e às vezes parece um time meio tiriça ali, né? Meio na nhaca lá, que não faz nada. Qual é o seu palpite? Aí, tá bom?